Olá, bem-vindo a mais um vídeo, mais uma aula aqui, você que é nascido, você que faz parte do nosso curso. Bom, eu quero pegar aqui com vocês o Dicionário Internacional de Teologia, 1792 páginas, Dicionário Internacional de Teologia. Devo lembrar vocês que um dicionário teológico ele não serve para tradução, ele é um léxico, um dicionário que não serve para tradução. Ele serve para você trabalhar um conceito teológico, só que ele às vezes traz algumas informações interessantes. Por exemplo, a palavra raquia, que nós lemos bastante na aula anterior, no vídeo anterior, né? Então, eu quero que vocês olhem. É fácil achar, tá? Página 1471 pelo PDF. A palavra 2217, né? Na verdade, a palavra 2216, racan. Então, você pode procurar por 2216 em cima. Ou pelo número da página 1455, se você tiver com o livro impresso. Ok? Então, página 1455, 54, 55, número de palavra 2216, você se encontra. Aí você vai chegar na palavra 2217, raquia. Veja 2 e 17. Então, 2217, o primeiro significado de raquia significa firmamento. E o segundo significado é expansão. Número 17, verso 3. Raquia, raquia. O conceito básico de raca é pisar, bater. Veja. O conceito básico de raquia, né? No caso aqui, raquia, raquia. O conceito básico de raquia é de pisar, bater ao pé aquilo que resulta dessa ação. É igual o que é espalhado ou esticado. Então, tipo assim, você pega uma bola de metal, você começa a bater nessa bola de metal. O que acontece com ela? Ela começa a ser esticada. Isso é raquia. Isso é o conceito básico de raquia. Sabe quando você pega um prego, coloca ele em cima de um negócio de metal bem resistente e você começa a bater a marreta em cima e o prego também se estica? Isso é raquia, tá? Então, ao pé, né, ao bater o pé e aquilo que resulta dessa ação. É algo que é espalhado ou esticado. No Antigo Testamento, raquia, com a conotação de bater o pé, pode ser entendido literalmente como dando a entender de um regozijo maldoso. Ezequiel 25, verso 6. Ou uma animação ameaçadora, 6:11, Ezequiel 6:11. Pode ser empregado figuradamente para descrever inimigos espancados ou esmagados, 2 Samuel 22:43. Nos graus piel e pual, né? O grau é conjugação de verbo, tá? O verbo raca, então veja, raquia como substantivo ela tem essa conotação. No grau piel e pual ele já está sendo usado como verbo. Raquia adquire o sentido de bater metais nobres e de espalhar o resultado dessa ação de bater. Por exemplo, revestir, ara, cobrir, uma imagem, Isaías 40, verso 19. O vocábulo aparece designado como ouro batido, em Êxodo 39, verso 3. A prata batida, em Jeremias 10, verso 9. E em Números 16, 39, 17, 4, o verbo é traduzido por converter, em lâminas. Raquia passa então a denotar a ação divina de estender a terra tangível. Isaías 42, verso 5 e 44, verso 24. Estendê-la sobre a água, Salmos 136, verso 6. Ou estender o céu intangível, Jó 37, verso 18. Tudo isso aqui aparece a palavra raquia. Raquia como firmamento, vastidão, no sentido de espaço imenso. É uma tradução mais precisa de Rique Parim, né? Números 16, verso 38, 17, 3. É uma vastidão de lâminas, lâminas largas, batidas, Broven Briggs, página 956. Raquia pode designar um espaço limitado, tal como a abóboda existente acima dos querubins, que na visão de Ezequiel ficava sob o trono, né? Então é aquilo que fica embaixo do trono e acima da terra. É esse chamado de firmamento, né? Ou abóboda da terra. Como acontece em 13 das 17 ocorrências da palavra. Raquia é o derivado mais importante de raca. Então, raca significa bater, tá? Então, raca, né? Raquia, né? Raca significa bater, espalhar, e você tem raquia. Identifica a vastidão celeste criada por Deus. O relato de Moisés na criação emprega a raquia no sentido de espaço aberto dos céus, no qual as aves voavam, Gênesis 1:20, o firmamento dos céus, ou seja, a atmosfera. A Leopold Exposition of Genesis, e aquela imensidão mais distante, onde referência de fato eles se tornarem visíveis através do manto das nuvens. As estrelas, o sol, a luz, presumivelmente já haviam sido criados, ou seja, o espaço sideral.
sobre qual, conforme disse Jó, Deus estende o norte, Jó 26, verso 7. A primeira ideia recebe uma ênfase maior, em particular durante aquele período antes do segundo dia da criação, quando a terra resfriou o suficiente para permitir o surgimento das águas nas superfícies separadas pela expansão atmosférica. Aquilo que ainda devia ter sido um imenso manto de nuvens. Então veja, a água espalhada sobre a face da terra, né, aquela mistura, né, que a gente chama de firmamento, chamado de raquia, né? Deixa eu achar aqui. Tais circunstâncias ajudam a explicar as portas ou janelas como referências poéticas do Antigo Testamento ao fenômeno da chuva, por exemplo. Deus ordenou as alturas e abriu as portas do céu, Salmo 78, verso 23, Isaías 5, verso 6 e outras passagens deixam claro que os hebreus sabiam que a chuva vinha das nuvens. No Egito, agora olha aqui, no Egito pré-cristão a confusão se introduziu na cosmologia bíblica, quando a Septuaginta, talvez sob influência de teorias alexandrinas de que o céu seria uma abóbada de pedra, traduziu raquia por stereoma. Veja, então temos um erro de tradução, né, um erro de conceito, sugerindo algum tipo de estrutura firme e sólida. Esse conceito grego se refletiu então na tradução em latim, firmamentum, de onde se tem a tradução em português firmamento, algo firme, né? Até hoje a crítica negativa diz que a abóbada ou firmamento era considerada sólida pelos hebreus e que sustentava as águas acima dele. Brovendurg e Briggs. A tradução literal de Jó 37:18, a expansão forte Hazakim, como um espelho fundido. A expansão do seu poder, Ara, firmamento, obra do seu poder, que a Ara alterou para firmamento que é sólido. A mitologia babilônica conta como Marduk usou metade do cadáver de Tiamat para formar os céus, Shamanu. Veja, Shamanu, lembra? Lembra-se das aulas de hebraico que o céu, se vocês lerem Gênesis 1, fala Shamaim, Shamaim, Shamanu. Veja que a origem do céu tem a mesma origem de significado do nome. Isso é da hora saber, né? Então, Shamanu, mantidos em seu lugar com auxílio de uma viga. A viga. No Antigo Testamento, porém, Isaías insiste que Deus estende os céus, Shamaim, como uma cortina, Doc, Gaze, Isaías 42. E até mesmo a abóbada, raquia limitada de Ezequiel é como um olho de gelo temível, literalmente Ezequiel 1:22. Ou seja, é transparente como um cristal brilhante, tão ofuscante a ponto de causar medo, Daniel 12, verso 3, fulgor. E aí vai ter a bibliografia aqui. Então, o que esse texto está dizendo? Que a raquia, esse conceito que os hebreus, esse conceito de tradução que veio parar na língua portuguesa, por exemplo, e essas informações são legais, essas jogadas Shamai com Shamanu, essa ligação que tem a palavra raquia com a palavra firmamento, com a palavra estereoma, com a cultura das culturas antigas, tanto gregos quanto egípcios, eles, não é que os hebreus criam nisso, mas nas traduções isso foi colocado. E gera confusão de interpretação. Porque você pode encontrar alguém que diga que raquia, né, significa algo resistente, né? E não é. A raquia é o céu, né? A abóbada celeste, tecnicamente. Né? Aquilo que Deus espalhou, né, como água. E é interessante. Então, é interessante essa informação. Né? Não estou aqui para dizer, mas então como é que fica a questão de terra plana, terra redonda? Terra plana e terra redonda é uma discussão científica. Aqui você tem uma questão cultural. E os hebreus, eles não tinham uma luneta para olhar além, entendeu? Então, fica isso aí, cara, fica essas questões. Então, às vezes um conceito errado passa pra gente, ou querem te vender um conceito errado do significado de uma palavra, quando na verdade eles não conhecem o desenvolvimento histórico dela. Por isso que é importante a gente ter essa questão aqui, beleza? Deus abençoe seus estudos, tamo junto aí, aguardo vocês no próximo vídeo.